Fazer a minha questão ao professor Karnal. O senhor apresentou a noção de ética a todos nós, mas há um perfil da nossa sociedade que, de certa forma, legitima o jeitinho, a malandragem, o que o Sérgio Buarque, também citado pelo senhor, vai chamar de cordialidade. A questão que me parece fundamental, e pensando também na gestão pública, é como, então, pensar a esfera pública, os interesses coletivos, diante de um hábito que parece ser tão distribuído na nossa sociedade, tão comum. Obrigado, Ram. A ideia do jeitinho é trabalhado pelo Roberto da Mata em livros como O que faz do Brasil, Brasil, e de alguma forma, como foi bem lembrado, pelo livro de 1936, Em Raízes do Brasil. Há um defeito brasileiro de achar que nos outros lugares não há jeitinho. Como professor, eu já ouvi várias vezes alunos dizendo: pena que os holandeses não ficaram com o Nordeste. Pena que os franceses não se instalaram aqui no Rio de Janeiro e ficaram. Pena que os ingleses não deram continuidade às suas tentativas de invadir a colônia. O que seríamos nós se tivéssemos sido colonizados por holandeses? Bom, é uma pergunta que eu posso fazer à Indonésia, que foi holandesa por mais de 3 séculos. E os franceses, eu posso perguntar ao Senegal ou à Argélia, que foram colônias francesas. E os ingleses, a Nigéria. Eu posso perguntar à Nigéria. Por quê? A colonização europeia é sempre predatória. Não importa se ela for protestante, falar inglês ou francês. O nosso jeitinho é, segundo Richard Morse, uma estratégia de sobrevivência. Ao utilizar diminutivos, diz ele no livro Espelho de Próspero, e especialmente em outro livro, A Volta de Maclunaíma, ao utilizar o diminutivo eu negocio. É como, por exemplo, eu já escrevi no livro Conversas com um Jovem Professor, o aluno que eu digo, acabou o tempo de prova, e todos os alunos do Brasil dizem a mesma coisa. E vocês sabem que coisa é essa. Acabou o tempo de prova. O que vocês diriam, ó irmãos brasileiros? Só mais um pouquinho. O que significa isso? Ele não vai entregar a prova, mas ele não vai me enfrentar. O jeitinho é a maneira de dizer, não, acabou o tempo, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. Mas ele não me diz, venha pegar se você for homem. Ele não me diz isso. Ao dizer uma coisa dessa, ele negocia. E o Richard Morse interpreta isso como uma maneira de eu atender a autoridade sem obedecer. A lei do rei se acata, mas não se cumpre. Um amigo estrangeiro me perguntou uma coisa que eu não sei responder. Tenho muitos amigos no exterior e perguntou, como é que é essa história de que a lei não pegou? Como é que lei não pega? E eu disse, eu também não sei explicar, mas tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu não sei explicar isso, porque nos Estados Unidos lei é lei, lei é lei. Não é assim, não é essa eu não gostei, eu vou deixar. Não? É difícil explicar o Brasil para estrangeiros, mas também temos que ter o cuidado de não interpretar o exterior como paraíso. O nosso índice de suicídios por 100 mil, segundo o IBGE, é de 15,8 brasileiros por 100 mil. No Japão é de quase 50. Eu não sei se o padrão de felicidade são os países organizados, onde nada sai do lugar. Eu estive no Japão para uma palestra no ano passado, em inglês, claro, e uma das colegas minhas que estava esqueceu a bolsa no trem-bala entre Kyoto e Osaka. E ela, desesperada, gritou para a nossa guia japonesa, eu esqueci a bolsa, e a guia tranquila disse, calma, professora, o trem volta. E ela, desesperada, passaporte, dinheiro, o trem voltou, estava lá, a bolsa. E ela disse, a bolsa está aqui, a guia, claro, é sua, quem é que ia pegar? A guia não entendia isso. Que paraíso, que paraíso. Uma amiga minha andou de bicicleta no Ibirapuera, cadeou a sua bicicleta numa árvore pequena para andar um pouco, a árvore foi serrada e a bicicleta foi retirada. Que inferno morar neste país. Tendo morado no exterior algumas vezes na minha vida, eu não tenho certeza se eu gostaria de morar em outro lugar.
porque é verdade que é difícil, mas é verdade que esse jeitinho também tem diferentes leituras. Toda sociedade repressiva, ela é boa para o grupo e ruim para o indivíduo. Toda sociedade permissiva como a nossa é boa para o indivíduo e é ruim para o grupo. Então eu prefiro o trânsito japonês, mas eu prefiro uma festa brasileira. Então é uma discussão difícil você imaginar essas questões no exterior e aqui. Jeitinho daria um curso para a gente poder falar de antropologia brasileira. Em todo caso, é o que nos torna quem somos. E a maioria de nós não pode dar jeitinho, nós devemos lembrar isso. Quem bate cartão não pode dar jeitinho. Quem declara imposto de renda está cada vez mais difícil dar jeitinho. Quem recebe salário não tem como dar jeitinho. Quem pode dar jeitinho não está nessa categoria social, essencialmente. Mas essa é uma questão complexa para desenvolver, mereceria muito mais. Já